Galera, responda pra si mesmo. Pergunta pro seu primo, pro seu tio, pro seu irmão, pro seu vizinho. Pergunta, você acha que o Brasil, com as suas forças policiais, militares, o problema é não ter força armada. É por isso. É por isso que tá a violência aqui, é por isso que tá o tráfico aqui. Porque a gente não tem força armada. Se pergunte isso, pergunte pra qualquer um e se olhe na cara dele quando ele responder. Ninguém em sã consciência vai dizer que sim. Nós não temos forças armadas pra resolver. Então por que forças estrangeiras aqui? O problema não é... A gente solucionaria rápido. O problema é que não é assim não, o buraco é mais embaixo. A base desse caos começa na sucção que eles nos criam. O tanto que eles nos roubam. O Brasil não produz suas riquezas pra si mesmo, não cura seus próprios danos, suas próprias feridas. O Brasil tem riqueza suficiente pra se curar e transbordar, mas nós somos roubados antes de sequer criarmos casquinha. É sempre renovada, as mesmas feridas, amplificadas. E agora o corpo é culpado por não curar a si mesmo. Quando tudo que ele tem pra isso é levado. E nós temos a chance prometida por Cristo, que é reinarmos juntos. E juntos ninguém pode contra nós. E tá aqui como? A reunião em tempo real. Nada é aprovado sem os eleitores concordarem. Isso é representação verdadeira. Representação verdadeira é o povo, a vontade do povo imposta. Com um código na mão dos maiores profissionais. Na mira do próprio povo, através da própria rede. É infalível. Cristo prometeu há 2000 anos. Era impossível e todos acreditaram. Hoje é fato e alguns negam. Que seguram o peso do coletivo, a sombra daquela luz que ecoa o que há de pior, uma luz poluída e suja e sobra para o abstrato. Porque se a luz fosse limpa, a sombra também seria. E a gente vê um caos, uma confusão, uma desarmonia e o abstrato que sofre, mais do que qualquer um. E quando você vê, aí ele entra na favela e vai ver, nossa, que lugar horrível, que lugar aqui tá fedido, aqui não sei o quê. O que ele vai querer fazer com aquilo? Destruir, atropelar. E muitos de nós um dia quisemos isso. Eu um dia achava que a solução era essa, atropelando tudo, até eu cair lá, até eu entender a favela, até eu entrar lá e ver o que é aquilo, e de fora a gente pensa que é só bandido, que é só violência, que é só desgraça. Mas ali você também encontra a esperança, a humildade, a dor, o motivo, de onde vem tudo aquilo. Você vê que ninguém nasce, eu quero ser o vilão, vou matar, só você vê de onde vem aquela ideia, do porquê, o porquê da revolta. Como eles enxergam o mundo, como um grupo que os renega, os odeia, um grupo que tá em coesão com a injustiça que ninguém nega, mas poucos fazem algo pra mudar. Você enxerga os dois lados da realidade. E eu fiz isso muitas vezes. Eu fui lá, os caras se drogando lá, eu conversando. No mesmo dia, subia lá, ia com os donos de São Paulo lá conversar. Consequentemente, donos do Brasil, muitas vezes. E eu ia e comparava um e o outro, o que dizia, o que pensava, o que era. E eu via a essência do bem e do mal no coração, ali e aqui. E no fim, quando o bem e o mal se encontram, eles enxergam que não há um nem outro. Assim, uma soma, uma comparação, uma decisão que nós fazemos todos os dias no nosso coração, entre esquerda e direita, entre um lado e outro, a direção, o linear, depende das possibilidades ao redor. E assim, tudo que há, todo o degradê se encontra no mesmo centro que começa e termina na mesma luz. Respeitar os frames, respeitar a história de cada um. Aquele que passou reto no buraco, que o outro tapou com a sua queda. Essa é a jornada de Deus. Entender isso te tranquiliza. E ao mesmo tempo te fortalece. Saibam disso. A promessa se cumpre, é maior que qualquer um. Se encontrem na consequência que você acreditou. Você sabe, portanto será. Não espere pra ver. Saiba e assim será. O encontro da verdade, da coerência, da soberania é uma sintonia, é uma certeza que para poucos é acessível. Porque a própria poluição, a própria confusão interna os impossibilita de ver o óbvio. E quanto mais óbvio, mais nítido se faz a confusão dos outros. E essa é a confusão que Deus percebe, sem se confundir. Confundam-se então em sua liberdade. E voltem quando sentirem falta do entendimento. Assim ambos se encontram. Ambos se fazem o que são. Como a luz e a sombra, como o dia e a noite. O movimento, aliado. Tão amigo que consegue se fingir do oposto, do contrário. Tamanho o conhecimento que tem um lado do outro. O amor que tem um lado pelo outro. A confiança que tem um lado pelo outro. Afinal são o mesmo. O raio dali é o mesmo diâmetro, o mesmo Pai. E o Espírito Santo também está no centro, em nossa mão, não só ao redor de nós. Portanto somos um. O norte fica claro. E a escolha é uma. Mesmo com toda a liberdade, a escolha é a mesma. E nós a conhecemos. E aqui nos reencontramos. Isso é belo. Isso nos inspira. A verdade nos traz de volta. Então o que temer? O que temer se a verdade nos chama de dentro para fora desde sempre? A coerência nos chama de dentro para fora desde sempre. Deixe que eles se assustem. Deixe que eles riam. Quem é de verdade percebe a coerência, se aproxima. Cada um do seu jeito. Cada um da sua forma. Agora o que não pode é a gente jogar para fora nossas próprias células. A gente negar nosso próprio corpo.
Que é isso que eles querem. O Brasil é o renascimento, é o encontro das nações que já morreram. Por isso que a fonte da vida tá aqui, fauna, flora, água, energia, tudo tá aqui, é teu. Aqui é o renascimento do mundo, é a arca que o salvará da enchente, do fogo. Não deixe que tomem isso de nós. Reinemos juntos. Deus confiou em nós. Cristo os fracionou como a luz faz nas cores. E nós aqui nos encontramos como Ele confiou. E juntos somos a mesma luz, sem precisar nos anularmos. Somos a verdade reunida aqui, ó. Representando junto a verdade. Nossa voz é a verdade. É a soma dos ângulos, das perspectivas. Todas as cores têm razão. Cada uma de um lado, se opondo uma a outra, mas ainda assim verdadeiras. Como conciliar esse paradoxo? A luz faz isso, e a luz é a nossa reunião. E Deus fala através dessa reunião, e hoje é possível, como prometido. Ecoem esse fato. Não deixem que estrangeiros se finjam de solução quando na verdade são a doença. Absurdo, não deixem defender essa invasão. Perguntem pra quem defende essa invasão. Você acha que o Brasil precisa de força armada estrangeira pra resolver isso? É a arma que nos falta? A gente fabrica as armas deles, em grande parte, em boa medida. Os minerais que eles fabricam vêm daqui, que eles usam para suas fabricações. O Brasil não precisa deles para combater isso. Nós temos força armada para isso. E essa não é a solução direta. Essa confusão é criada artificialmente pra gente matar uns aos outros, pra nos matarmos. Não é necessário isso. Vamos primeiro em comunhão resolver os problemas, pra ninguém usar desculpinha nenhuma pra ser mal. Quando ninguém tiver essas desculpinhas pra ser mal, a gente vai saber quem é quem. Enquanto o moleque nascer com fome, humilhado, pisado, rejeitado, atropelado, você não vai cobrar o melhor dele. Não é justo! Vamos pegar nossa riqueza e curar nosso povo primeiro. A gente vê onde tá o coração de cada um. Quando cada um puder ser aquilo que é. Sem estar pisoteado pelo mundo. Aí começa a história, aí começam as medidas. Antes disso não é certo. Antes disso, calma aí. Não precisa também deixar tudo, né? Como alguns querem. Mas segura esse coração aí, calma aí.